Muito bem-vindo ao Minuto OAB. Que bom ter você aqui conosco. Tema da aula de hoje, prisão especial. Sabe aquela história? Vou terminar a faculdade porque, pelo menos com diploma de ensino superior, eu vou ter direito à cela especial. Isso é bem verdade, à luz do Código de Processo Penal. O tema da aula de hoje, então, prisão especial, quando ela deve ser aplicada, quando encerra o direito à prisão especial e algumas outras peculiaridades. Se você quiser nos seguir também em outras redes sociais, como por exemplo o Telegram e o Instagram, você pode ir na descrição deste vídeo aqui embaixo e clicar no link que nós vamos disponibilizar e você vai ser redirecionado automaticamente para essas outras redes sociais. Lá também disponibilizamos aulas e materiais quase que diariamente. Na descrição do vídeo também nós vamos deixar um link para download do material PDF. Daqui a pouco nós vamos iniciar a aula e eu vou repassar aqui na tela um material. E se você quiser ter acesso a ele, basta clicar no link que estará na descrição desse vídeo. E nós vamos encaminhar direto para o seu e-mail o material dessa aula. Sem mais delongas, vamos iniciar então os nossos estudos. Prisão especial. Primeiro ponto que deve ser debatido e repassado a vocês. Prisão especial não é considerada medida cautelar, mas sim medida de cumprimento de prisão cautelar. Cautelar, nossa, que salada, né? Qual a diferença entre medida cautelar e prisão cautelar? A medida cautelar ela é imposta em substituição a essa prisão. Por exemplo, prisão preventiva. O que vai acontecer? O indivíduo vai ficar preso preventivamente, ou seja, ele vai ficar encarcerado, aguardando preso a resolução do seu processo, se ao final ele vai ser condenado ou não. Porque existem os requisitos do artigo 313 e 312 do Código de Processo Penal, no caso, que autorizam a decretação da prisão preventiva. Contudo, ao invés dessa prisão preventiva, ao invés do indivíduo ser encarcerado, pode ser aplicada a ele uma ou mais medidas cautelares diversas da prisão. Então, a medida cautelar é diversa da prisão. Por exemplo, ele pode sofrer uma limitação no seu fim de semana. O juiz pode determinar que ele, como medida cautelar, nos fins de semana ele deve se recolher em casa e ficar lá. Ele não pode se ausentar da sua residência no período noturno, ele não pode se aproximar da vítima, pode ser imposta a ele a obrigatoriedade de uso de tornozeleira eletrônica, por exemplo. Essas são algumas das várias medidas cautelares que prevê a lei. Então o juiz pode, ao invés de aplicar para ele a prisão cautelar, ao invés dele ficar encarcerado, ele vai ficar livre, mas cumprindo essas obrigações. E essas obrigações são as medidas cautelares. Agora, a prisão cautelar, por sua vez, é a prisão mesmo. Ela é cautelar porque ela não é definitiva. Ela é cautelar porque o indivíduo preenche alguns dos requisitos ali. É possível, no caso, a imposição da prisão cautelar e ele está preso. Tá? E ele vai ficar preso. Então, a medida cautelar é diversa da prisão. Ele não vai ficar preso. E a prisão cautelar, por outro lado, não. É a prisão que é imposta a ele e o indivíduo vai responder ao processo preso. E por que a prisão especial é uma medida de cumprimento de prisão cautelar? Porque toda vez que o indivíduo é preso, preventivamente, ele vai responder ao processo preso enquanto o juiz analisa se vai condenar ele ou não. Ele vai ficar preso, só que a prisão especial dá direito a ele a ficar preso em local diverso daquele comum. Por exemplo, o indivíduo que ele é preso preventivamente tem uma determinada unidade prisional e ele vai ser deslocado para lá. Vai ficar preso preventivamente aguardando a finalização do seu processo para saber se ele vai ser condenado ou não. Então ele é jogado, ele é inserido e colocado nessa prisão comum com os demais presos cautelares. Só que a prisão especial dá direito a ele não ficar preso, por exemplo, preventivamente, junto com esses outros presos comuns. Ele vai ter direito a ficar em um local separado. Nós vamos comentar a fundo sobre essa questão de ficar preso em separado. Mas basicamente a prisão especial é isso. Ele vai ficar preso? Vai, só que não no local onde todo mundo vai. Ele vai ficar em um local especial, separado dos demais presos. Essa é a finalidade da prisão cautelar. Seguindo aqui, e qual que é a diferença também básica entre medida cautelar e prisão cautelar? A prisão cautelar, ela conta para fins de cumprimento de pena.
Por exemplo, se a prisão cautelar imposta ao agente, né, e ele ficou, por exemplo, 3 anos preso preventivamente aguardando o encerramento do processo, e ao final ele é condenado a 6 anos de reclusão, esses 3 anos que ele ficou preso preventivamente, né, prisão cautelar, vai abater da pena final. Ou seja, se ele foi condenado a 6 anos e ficou 3 anos preso preventivamente, esse tempo de pena conta como pena cumprida e vai abater no final. Então, de 6 cai para 3 anos, que é o tempo que ele vai ficar preso, aliás, é o restante da pena que ele tem que cumprir. Agora, a medida cautelar conta como tempo de pena cumprida? Não. Eu fiquei em medida cautelar 2 anos esperando a sentença e foi proferida a sentença de 4 anos. Só vou ter que cumprir 2 anos? Não. Medida cautelar, ela não conta como tempo de pena cumprida. Tá? Agora, prisão cautelar conta? Conta. Se a gente ficar, o quanto de tempo que ele ficar preso em flagrante, preso por prisão temporária ou preso por prisão preventiva, esse tempo vai ser abatido da sentença final, como tempo de pena já cumprida. Tá? É outra diferença importante entre a medida cautelar e a prisão cautelar. Só lendo aqui para complementar o nosso estudo, a medida cautelar pode ser imposta em substituição à prisão cautelar e não conta como tempo de pena. Já a prisão especial é prisão cautelar, que será cumprida de maneira especial e conta como tempo de pena cumprida para fins de detração, que é o abatimento do tempo que ele ficou preso de maneira cautelar da sentença final condenatória. Tá? Igual falei, se ele ficou preso preventivamente na prisão cautelar durante 2 anos e foi condenado a 6, esses 2 anos vão ser abatidos desses 6 e ele só terá que cumprir mais 4. Afinal, o que é prisão especial? Todo mundo comenta, é prisão especial, mas afinal, qual que é a definição de prisão especial? É a prisão em local distinto da prisão comum. Não havendo local específico, ele será recolhido em cela distinta no mesmo estabelecimento. Se tem uma cela em que todo mundo é inserido lá e não há um local adequado para o cumprimento dessa prisão especial, ele vai ser separado desses presos comuns e vai ser colocado em uma cela separada. Se tem 3 celas, vai liberar uma cela inteira para ele ficar sozinho ou na companhia de outros presos também, que venham porventura a cumprir essa prisão especial, eles vão ficar separados nessa cela. Não havendo local específico, ele será recolhido em cela distinta no mesmo estabelecimento. Na prática, você observa o recolhimento desse preso em distritos policiais, que abrigam presos dessa natureza, como presídios militares. Acontece assim, se tem 3 celas, ele não vai ser misturado com os presos comuns, óbvio. Mas também você, de repente, tem 30 pessoas separadas em 10 em cada cela. Aí você limpar uma cela para ficar uma pessoa lá só recolhida e distribuir esses outros presos só em 2 celas, vai ficar uma superlotação. Então, às vezes, ao invés de limpar uma cela para colocar só esse preso ou 2, 3 que estejam nessa condição de preso especial, pode ser que ele seja encaminhado a outra unidade prisional. O que acontece na prática? Geralmente, esses presos que têm direito à prisão especial, eles ficam em presídios militares, lá onde os militares cumprem pena, por exemplo, polícia militar. Existe um presídio para eles e esses policiais militares que cumprem pena, eles ficam reclusos nesse presídio militar. E geralmente esse preso, ele também é remetido para lá, encaminhado para lá e ele cumpre essa prisão cautelar nesse presídio militar. Isso é o que geralmente acontece na prática. E se não tem condições de separação uma cela para ele, se não tem presídios, por exemplo, militares lá para abrigar ele, o que vai acontecer? Aí nesse caso, por último, não havendo de fato nenhum local na qual ele possa cumprir essa prisão especial separado dos demais presos, ele vai poder cumprir em casa na modalidade de prisão domiciliar. Isso é o que prevê o artigo 295, parágrafo 2º do Código de Processo Penal. Tá? Então, qual que é a regra? Se na unidade prisional não tem qualquer local adequado para cumprimento dessa pena, ele vai ficar inserido em uma cela separado, né, junto com outros presos que também possuem direito a essa prisão especial. Se não é possível ali, o que geralmente acontece na prática, esse indivíduo ele é remetido a um presídio militar, que é um pouco mais brando
é um pouco melhor do que um presídio comum. E aí ele vai cumprir essa prisão cautelar lá. Agora, se por outro lado, essa prisão cautelar não é possível o cumprimento dessa prisão especial, né? No local, por exemplo, não tem presídio militar, não tem local adequado, o que pode ser... o que pode ocorrer no caso? Ele pode ser imposta a ele a prisão domiciliar com base no artigo 295, parágrafo 2º do Código de Processo Penal. Isso é o que vai acontecer se, de fato, na última hipótese, não tem local para ele cumprir. Então, cumpre em casa prisão domiciliar. E mesmo sendo prisão domiciliar, ainda continua sendo uma prisão cautelar e o tempo em que ele ficar em prisão domiciliar também vai contar ao final do processo para fins de detração. Continuando, ó, a prisão especial está prevista no artigo 295 do Código de Processo Penal. A prisão especial persistirá até o trânsito em julgado da sentença condenatória. Outro ponto importante a ser ressaltado. A prisão especial, ela persiste até antes do trânsito em julgado do processo. Por exemplo, o artigo 295 traz um rol, não é só quem tem ensino superior que tem direito, é uma das pessoas, mas o artigo 295 traz um rol grande ali de pessoas que têm direito a essa prisão especial. Imagina que o agente, ele tem ensino superior e, portanto, faz jus a essa prisão especial. Só que, lá na frente, ele é condenado, tá? Então ele aguarda, preso cautelarmente, né, uma prisão preventiva, por exemplo. Ele está lá em prisão preventiva, cumprindo lá a prisão preventiva enquanto o processo dele tramita. E depois de proferida a sentença, vem os recursos e ao final ocorre o trânsito em julgado desse processo. O que vai acontecer? Ocorreu o trânsito em julgado, ele perde direito a essa prisão especial. Tá? Ocorreu o trânsito em julgado, há uma sentença condenatória definitiva, perdeu esse status de preso especial, perdeu o direito a essa prisão especial. E o que vai acontecer? Ele vai ser submetido ao cumprimento de uma pena comum no presídio de maneira comum, salvo aquelas questões especiais, como por exemplo, um policial, um juiz, um promotor. Se esses indivíduos foram condenados, obviamente não é possível inserir ele no presídio comum. Se é o promotor, ele está acostumado a acusar, pode ser que haja uma rixa entre os presos e ele corra risco de vida. Portanto, é incabível, mesmo com o trânsito em julgado, colocar, por exemplo, um promotor para cumprir pena e um presídio comum. Tá? Nessa situação, não. Salvo essas exceções, que há risco para a integridade física desses indivíduos, devido ao ofício que desempenhavam, ou devido a uma qualidade especial, por exemplo, existe o programa de proteção à testemunha. Se esse indivíduo ele é apontado como réu também, mas contribuiu para o processo para receber alguns benefícios, mas mesmo assim vai ter que cumprir pena, pode ser que ele seja inserido em local distinto. Ele perdeu o direito à prisão especial, mas por conta dessa circunstância inerente à pessoa dele, pode ser que ele seja inserido em um local diverso, tá? Salvo essa exceção dessa circunstância ligada ao ofício, a uma circunstância pessoal do preso, depois que ocorreu o trânsito em julgado, ele perde direito a essa prisão especial. Se, por exemplo, o indivíduo tem direito a essa prisão especial simplesmente porque tem ensino superior, depois que ele é condenado definitivamente, ele vai perder esse direito. E como ele não, no nosso exemplo aqui, ele não desempenha qualquer tipo de ofício, qualquer tipo de profissão, ou não tem nenhuma condição pessoal dele que vá gerar risco pessoal, ele vai ser inserido em um presídio comum, tá? Daí ele vai perder esse direito à cela especial. Só continuando, a prisão especial persistirá até o trânsito em julgado da sentença condenatória, ocasião em que cessará o direito à prisão especial e o condenado será submetido ao sistema ordinário de cumprimento de pena. Pode ser que surja também uma outra questão, eu vou destacar aqui para vocês e ela é muito importante. E se ao longo da prisão cautelar especial o indivíduo é condenado definitivamente em outro processo? Vamos lá, o indivíduo ele responde a dois processos, ao processo A e o processo B. E ele está preso pelo processo A. Deixa eu tentar desenhar aqui para vocês, ó. Ó, processo A e processo B. No processo A, o indivíduo ele está preso
foi imposta a ele a prisão cautelar preventiva. E aqui no processo B, responde liberdade. Ou seja, no processo B aqui, não foi imposta qualquer tipo de prisão cautelar, ele responde solto. Só que no processo A, o juiz determinou a sua prisão preventiva, a prisão cautelar. Por ele ter o ensino superior, foi imposta para ele a prisão especial. E aqui ele está preso preventivamente em prisão especial. Contudo, lá no processo B, em que pese ele responde em liberdade, houve a sentença condenatória transitada em julgado. Ou seja, aqui ele foi condenado no processo B e essa condenação transitou em julgado. Ou seja, ela tornou-se definitiva. Essa condenação definitiva aqui vai acarretar a perda ao direito da prisão especial, porque ele não é mais um preso provisório? Sim, esse é o entendimento. Aqui, ó, STJ, sexta turma, HC 56.208, a relatoria ministra Tereza de Assis Moura, julgada em 14/4/2009. Quem fizer o download do material vai ter essa nota de rodapé para se basear. Então o agente, ele responde a dois processos, só voltando ao nosso exemplo. Responde ao processo A e B. No A, ele está preso preventivamente, prisão cautelar. Como tem ensino superior, prisão especial. O processo B, ele responde liberdade, mas houve a condenação com trânsito em julgado. Mesmo que aqui a pena pela qual ele está, né, o processo pela qual ele está cumprindo essa prisão cautelar ainda não tenha sentença condenatória transitada em julgado, essa sentença condenatória já transitada em julgado em outro processo vai fazer com que ele venha a perder esse direito à prisão especial no processo A. E aí ele vai ser submetido ao procedimento comum, a uma cela comum, perdendo o direito à prisão especial, salvo aquelas situações que eu mencionei anteriormente. Por exemplo, se o promotor é condenado, não é possível inseri-lo e colocá-lo no mesmo ambiente que presos comuns. Ele corre sério risco de vida, da sua integridade física e, portanto, ele vai ser colocado em um local separado. Mas essa situação é em decorrência do ofício, da profissão que ele desempenhava, e não porque ele tem direito à prisão especial. Tá? Então, nesse caso, e se ao longo da prisão cautelar especial o indivíduo é condenado definitivamente em outro processo? Nesse caso, o entendimento é de que o agente perde o direito à prisão especial, uma vez que não é mais preso provisório, mesmo que a condenação definitiva seja em outro processo. E aqui o julgado, ok? Então, surgindo sentença condenatória transitada em julgado, mesmo que em outro processo, o réu ele perde direito à prisão especial. Vamos dar continuidade a outro ponto. Não confundir prisão especial com a separação entre faltou aqui, presos provisórios e aqueles que já foram condenados definitivamente. Existe uma outra separação ainda. Além da prisão especial, que esse indivíduo não pode ser misturado com os presos comuns, existe também a necessidade de separação entre presos provisórios e presos definitivos. Quem são os presos provisórios? Aqueles que cumprem prisão cautelar, prisão temporária, prisão preventiva, por exemplo. E quem são os presos definitivos? Aqueles cuja sentença condenatória transitou em julgado. Se a sentença transitou em julgado, a sentença condenatória, ele não é mais preso provisório. E aí ele vai ser submetido a esse procedimento comum e vai... procedimento comum não, ele vai ser misturado com os presos definitivos, tá? É um outro tipo de separação, não tem nada a ver com a prisão especial. A prisão especial é uma coisa, e essa necessidade de separação entre presos provisórios e presos definitivos não se confunde com a prisão especial. Essa separação está prevista no artigo 300 do Código de Processo Penal, e os presos que cumprem prisão cautelar, que estão presos temporariamente ou preventivamente, eles não podem ser misturados com os presos definitivos, aquele cuja sentença condenatória já transitou em julgado. Artigo 300. Não confundir prisão especial com a separação entre os presos provisórios e aqueles que já foram condenados definitivamente. Previsão essa contida no artigo 300 do Código de Processo Penal. Conforme prevê o referido artigo,
os presos provisórios devem ficar separados, ou seja, em unidade prisional diversa daqueles que já tiveram a sentença condenatória transitada em julgado. Correto? Então não confundir essa separação do artigo 300 com o direito à prisão especial. E como que fica o transporte do preso especial até o fórum ou delegacia? Lá no artigo 295, parágrafo 4º do Código de Processo Penal, também faz a ressalva de transporte. Além do preso especial ter direito a uma cela especial, de não poder ser lançado numa cela com os presos comuns, ele também tem um direito a um transporte diferenciado. Não que vai ter uma diferença, ele tem direito a ar-condicionado, tem direito a uma regalia. Ele só não vai poder ser transferido, transportado à delegacia ou ao presídio junto com os demais presos. Ele deve ser transportado separadamente, ou sozinho ou com outros presos que possuem esse status, esse direito à prisão especial. Então o transporte também vai influenciar, sim, artigo 295, parágrafo 4º do Código de Processo Penal. O transporte do preso especial deve ser feito de maneira diferente, isso porque ele não pode ser levado ao fórum ou à delegacia juntamente com os outros presos. Ele deve ser trasladado, transportado, apenas com presos da mesma natureza ou sozinho, se for só ele que tem direito a essa prisão especial. A fundamentação desse transporte separado, artigo 295, parágrafo 4º do Código de Processo Penal. E o último tema da nossa aula, o último ponto, é a preso especial tem direito à progressão de regime? Lembrando, é possível a antecipação dos efeitos da execução penal, né, da progressão de regime, aos presos cautelares, ou seja, aqueles presos cuja sentença não transitou em julgado, é possível sim. Então, se o indivíduo estiver preso preventivamente e a sentença ainda não transitou em julgado, é possível a antecipação desses efeitos e direitos da execução penal com a progressão de regime. E a indagação. É possível também, mesmo que o agente cumpra, tenha direito à prisão especial? Sim. Tá? Mesmo que ele esteja em prisão especial, mesmo que ele tenha direito à prisão especial, esse direito ele não vai ser afastado e pode-se também aplicar os efeitos, a antecipação dos direitos lá na execução penal. Toda essa matéria está disciplinada no artigo 717, na súmula 717 do STF. Mesmo sendo prisão especial, tal fato não afasta o direito à progressão de regime, conforme preceitua a súmula 717 do STF. Nesse sentido, o agente, mesmo que cumpra prisão especial, mesmo que tenha direito e esteja cumprindo prisão especial, ele vai ter direito à progressão de regime, à antecipação desses efeitos da execução penal? Sim, ele vai ter. Súmula 717 do STF. Bom, encerro por aqui então a nossa aula sobre prisão especial. Eu espero que você tenha compreendido um pouco mais esse instituto e que as nossas aulas possam te ajudar nos seus estudos, seja você um estagiário, seja você acadêmico, seja você advogado ou qualquer outro estudo que você esteja fazendo. Um abraço e até a nossa próxima aula.